Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje vamos dar uma conferida em algo que a Konami não faz há muito tempo, dar explicações. Então, no último dia 10 de dezembro desse ano, a Konami lançou essa matéria no blog dela. Sim, a Konami tem um blog, vocês deviam conferir de vez em quando, que é comentando sobre a nova lista de proibidas e limitadas que estaria em efeito para o YCS Remote Duel desse ano, que já está rolando, né? Algumas fases. Eu decidi dar uma comentada nas explicações da Konami para as decisões que ela tomou na última banlist, que tem até um vídeo aqui no canal de eu reagindo a essa banlist. Então vamos dar uma olhada aqui e comentar em cima do que a Konami decidiu fazer, beleza? Ela começa logo o artigo aqui dizendo que a nova lista de proibidas e limitadas estará em efeito a partir do dia 1º de dezembro, que já está cansada de estar valendo, e vai estar disponível para o YCS Remote Duel, né? Aí ela fala para você dar uma conferida e tal. Beleza, aí vamos lá. Novas banidas, né? Ela começa logo falando da que mais me dói, que é a Mystic Mine e o Curious, né? No caso, caguei pro Curious, mas Mystic Mine ainda não aceito. E ela fala que Mine Curious na real, eu posso traduzir isso aqui, né? O advento da tecnologia me permite que isso aconteça. Vamos lá. Mystic Mine Curious The Lightstorm Dominion se juntaram à lista de proibida. Mystic Mine tornou-se recentemente uma carta no duelo competitivo, forçando muitos duelistas a incluir cartas em seu baralho que podem tirá-lo de campo ou arriscar perder uma vez que Mystic Mine é jogado. Sim, verdade. Se você não tem uma out para Mystic Mine dentro do seu deck, é meio complicado de jogar. Até rolou uma piada com o Jess Cotton há pouco tempo, quando ele fez um tweet muito ingrato dizendo: porra, 2022 e se você joga sem ter uma out pra Mystic Mine no seu deck, você tá fudido, né? Você tá despreparado, essas coisas. E, cara, realmente é fato, né? Então isso fez com que o deck building no metagame em geral fosse evoluído pra... A gente tem que colocar uma Typhoon, uma Cosmic Cyclone, uma Pena da Arpia no main deck logo no primeiro game para você não perder para Mystic Mine. E além disso, eu digo mais, não só colocar cards genéricos, mas a Konami começou a fazer card design pensado ao redor da Mystic Mine. Pensa em todos os arquétipos recentes que saíram no jogo e que foram relevantes no metagame. Todos eles têm, dentro do próprio arquétipo, dentro do set inicial que eles foram lançados, cards que retiram a Mystic Mine do jogo e que são buscáveis. Pega aí os Sprite Smashers, as cartas de Tier Element, sabe, as Spray Trap no caso de Tier Element, todas elas removem Mystic Mine e você não precisa de uma carta genérica, você está dentro do arquétipo. Então a Konami ela mesma já estava jogando ao redor de Mystic Mine para fazer com que seus novos produtos não fossem obliterados por causa de uma única carta que precisa estar no jogo. Eu ainda acho que Mystic Mine banida foi um erro. Eu não digo que ela deveria não estar na banlist, eu acho que ela a 1 na banlist seria mais do que justo. É o mesmo raciocínio de uma Khaled by the Grave a 1, sabe? Ela não impede que o deck jogue, mas ao mesmo tempo é a chance que um jogador tem de poder fazer seu próprio deck rodar, né? Com a Mina Mística agora proibida, os duelistas não precisam mais considerar a possibilidade desse controverso card de magia de campo atrasar um duelo por vários turnos consecutivos. No final das contas, a Konami está preocupada com o andamento de torneios, né? Porque a Mystic Mine é o tipo de carta que faz duelos irem pro tempo, e nas live streams de torneios é completamente não produtivo para a Konami ter duelos sendo exibidos que são um monte de turno parado. Então a Konami foi lá e cortou a Mystic Mine. Curious, o Lightstorm Dominion era uma carta popular, especialmente entre os duelistas de Tier Element, porque era adepto a enviar cards do deck para o cemitério. Bem, eu acho que o Curious a gente sabe muito bem o porquê, né? Só que aqui a Konami ela dá uma explicação um pouco muito elaborada, eu não sei o quão de fato efetiva era a explicação que ela deu. Ela disse que existem cartas que o Curious pode enviar, como o Eradicate do Epidemic Virus, que é aquela carta vírus que destrói Spray Trap, e que o jogador poderia fazer o Nightmare Grifo e reciclar aquela carta. Eu nunca vi ninguém fazer essa jogada. Eu nunca vi. Se eu estiver errado, comentem aí. É possível, não está errado, mas eu achei que esse exemplo aqui que a Konami deu foi meio ingrato pro Curious. Porém,
Todo mundo sabe que o Curious é de fato uma carta muito poderosa, ele permite que o Tier Element faça combos quando às vezes ele nem poderia, ou estender mais do que precisa para fazer os próprios combos. Então foi um banimento que a gente já estava vendo que ia acontecer, e aconteceu, e sinto muito aos jogadores de Lightsworn. E agora as cartas limitadas, né? Tier Element tem dominado o formato avançado de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game desde o lançamento em Magnificent Mavens, e as cartas Fairy Type e Shizu. Esses decks normalmente usam... É engraçado a própria Konami usar o termo Fire Type Shizu, né? Porque Shizu Cards são um termo meio que a comunidade Yu-Gi-Oh! Criou para poder falar desses cards. Agora a própria Konami está usando esse termo, engraçado isso. Esses decks normalmente usam 3 cópias de Herald of Orange Light. Poderia parar o efeito de um monstro do oponente enquanto enviava cartas de Shizu para o cemitério, permitindo que o efeito do monstro enviado fosse usado. A nova limitação do Herald enfraquece os decks Tier Element que incorporaram os monstros Shizu. Enfraquece? Realmente enfraquece, Konami? Depoimento que eu já vi de vários jogadores de Tier Element, eles falam que o Herald, ironicamente, ele é a melhor e a pior carta do deck, porque é uma carta não buscável, ou você abre com ela ou chora. Quando você resolve ela, é muito bom, obviamente, mas muitas vezes é um brick, então... sei lá, fica bem esquisita essa explicação aí, né? Porque, por exemplo, se você abre uma mão sem nenhum Shizu card na sua mão, só card de Tier Element, que eu me lembre, os cards de Tier Element, eles não tem fada entre eles, eu acho. Então, ele vai ficar uma carta morta na mão, por isso que muita gente não gosta tanto assim do Herald no deck. Enfim, novo semi-limitado, aí estão comentando aqui que trouxeram o Little Sick de volta, removido da lista de proibido limitada. E aqui temos algumas cartas aqui, eles botam uma explicação gigante do porquê algumas cartas foram saindo da banlist, e acho que não é muito relevante, né? Por exemplo, a gente fala, Metaverse saiu da banlist porque Mystic Mine não está mais no jogo, então não tem mais sentido. Faz sim, né? Então não acontece. A questão aqui desse vídeo, eu acho, né, nem só ler esse artigo aqui, e caso alguém não saiba, né, que isso aconteceu, agora sabe, mas é trazer a discussão de que a Konami devia fazer isso aqui sempre. Sempre. Antigamente, é uma coisa de, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, por aí, a Konami, ou até mais, a Konami costumava fazer esse tipo de coisa aqui que a gente está vendo. Explicações da maneira. Agora eu não vou conseguir achar os artigos antigos que ela lançava, mas ela costumava dar um disclaimer do porquê certas cartas foram ou não para banlist. No Duel Links isso é bem comum, a Konami sempre coloca uma nota, né, dentro do próprio jogo dizendo do porquê que certa carta foi banida, limitada e etc. E eu acho isso muito saudável. Outros card games costumam fazer isso. Eu sei que Magic tem uma página com artigo para explicar quando sai uma nova lista de limitadas, Vanguard eu acho que também tem. Então eu acho que seria muito saudável para a comunidade e uma boa atitude da Konami de transparência ela passar a fazer isso aqui de forma mais frequente. Essa foi a primeira vez em anos que ela faz isso, então não dá para dizer se vai ser uma constante ou não. Vamos ter que esperar a próxima banlist para saber se ela vai trazer mais uma nota de esclarecimento sobre as decisões da banlist. Nem toda explicação aqui eu acho que é relevante, para como a gente viu aqui, né? Tipo esse exemplo aqui do Eradicator com Nightmare Griffon, achei meio balela essa merda aqui, mas a Konami ela tá fazendo dela, eu acho, né? É o mínimo que ela pode fazer. Poderia fazer mais? Poderia ser mais transparente? Poderia dizer pelo menos quais são os artistas envolvidos nas artworks das suas cartas? Poderia, mas a Konami é esse tipo de empresa, fazer o que? Não é isso que vai fazer a gente parar de jogar Yu-Gi-Oh! Mas pelo menos dar uma aliviada, sabe, em algumas decisões. Então é isso, galera, um vídeo curtinho só para comentar esse fato aqui que aconteceu. Eu achei interessante trazer minha visão do negócio. E é isso, minha visão acho que é a mais óbvia possível. Eu acho que a Konami tem que fazer mais disso aqui. E dê uma olhada no blog da Konami, eu vou deixar o link para esta matéria em específico na descrição do vídeo. Confiram aí. E é isso, muito obrigado por me assistirem e até o próximo vídeo.